Prezadas consórcias, prezados confrades, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Conversaremos aqui sobre a estrutura da SSVP e sobre as diretorias das unidades vicentinas. Iniciemos com uma orientação que Emanuel Bailly disse: a maioria de vocês está estudando para serem advogados, alguns para médicos. Vão e ajudem os pobres, cada um com a sua especialidade. Faça com que seus estudos sejam úteis para outros, além de ser para vocês mesmos. É uma boa maneira de iniciar seu apostolado como cristãos no mundo. Se desejam que seu trabalho seja realmente eficaz, se realmente querem servir aos pobres como a si mesmos, não podem se contentar em contribuir com apenas donativos em dinheiro e alimentos. Vocês devem fazer de seu trabalho um meio de assistência social. Vocês devem dar-lhes a ajuda de um bom conselho. Meus amigos, a Sociedade São Vicente de Paulo é uma entidade católica, organizada, funcional e cumpre uma hierarquia própria. No Brasil, houve a necessidade de se criar os conselhos metropolitanos, por causa da grande quantidade de vicentinos e de unidades vicentinas. Esses conselhos são os representantes diretos do Conselho Nacional do Brasil em suas áreas de atuação, criados para orientar, organizar o trabalho das unidades vicentinas e os seus diversos patrimônios, criados primeiramente para unir, animar, coordenar as atividades vicentinas na ordem a seguir: conferências, conselhos particulares, conselhos centrais, obras unidas e obras especiais, devendo sempre incentivá-las na prática da caridade, adotando as medidas necessárias ao bom funcionamento. Em 2017, contamos com 34 conselhos metropolitanos que foram agrupados em regionais, criadas para auxiliar o CNB junto aos mencionados conselhos metropolitanos, espalhados em todo o território nacional. Elas são importantes na contribuição para manter a unidade da SSVP. Vejamos agora a estrutura direcional das unidades vicentinas a partir dos conselhos metropolitanos: presidente, vice-presidentes, secretários, tesoureiros, coordenadores de comissão de jovens, esses estão nos conselhos particulares, centrais, metropolitanos e nacional, coordenadores de ECAFO, também nos conselhos particulares, centrais, metropolitanos e nacional, coordenador de CCA, nos conselhos centrais, metropolitano e nacional, coordenador de DECOM, nos conselhos particulares, centrais, metropolitanos e nacional, e finalmente o coordenador do DENOR, que está nos conselhos metropolitanos e no Conselho Nacional. Os assessores espirituais estão em todas as unidades vicentinas, Conselho Fiscal, nas unidades vicentinas portadoras de CNPJ. A regra é o instrumento fundamental para o presidente e para os membros da diretoria. O presidente, como conhecedor das funções e dos deveres de cada departamento de sua unidade e também das demais, precisa conhecer com clareza os estatutos sociais, além de cumprir as atribuições prescritas na regra. A regra é um livro de orientação e de formação vicentina, das obrigações administrativas, jurídicas e sociais, que deve orientar sobre os diversos aspectos, tais como a vocação, o carisma e a espiritualidade vicentina, a unidade com a igreja,
o trabalho junto aos pobres, a vida de oração, as virtudes vicentinas. O presidente deve ter afinidade com a regra e deve ser ainda um motivador de sua diretoria, bem como de todos os confrades e consórcias a conhecê-la e a colocá-la em prática. A regra é um livro que guarda toda a essência dos princípios fundamentais da Sociedade São Vicente de Paulo no mundo. E é graças a este regulamento que existe a unidade entre os vicentinos no mundo inteiro. O que a SSVP espera do presidente de uma unidade vicentina? Que ele tenha a função de administrar, de representar a SSVP em sua área de atuação e que mantenha um bom relacionamento com o clero, com as autoridades civis, militares, sociais, empresariais, com a comunidade em geral e, principalmente, um bom relacionamento com as demais unidades vicentinas. O funcionamento das unidades vicentinas depende da atuação do presidente e de suas atividades, de acordo com o regulamento da SSVP. Quais as habilidades de liderança que devem ser colocadas em prática pelo presidente? Entusiasmo, humildade, paciência, respeito, bondade, honestidade, perdão, entrega, amor, dedicação e serviço. O presidente deve ter a habilidade de fazer os vicentinos entenderem que a razão da SSVP existir é o amor a Deus por meio do serviço aos pobres. Cuidar para que todo o patrimônio, móvel e imóvel, seja administrado com zelo. Cuidar para que a parte financeira da unidade seja administrada com transparência e com eficiência. Tendo em vista que o presidente é o líder de uma equipe e que essa equipe estará em acordo com esse líder, portanto, respeito, confiança, lealdade e amizade serão seus aliados. Em todo e qualquer departamento, a vontade de trabalho e a motivação deverão ser por ele injetados. A equipe perceberá que a confiança paira no ambiente da ação. É necessário que se tenha sentimento de grupo, pertencimento. Líder é aquele que serve. Lembrem o versículo bíblico: quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Essa é a fundamental definição de liderança. Em outras palavras, se eu quero ser o líder de um grupo, eu devo ser o servidor de cada um dos membros desse grupo. A partir desse momento, os componentes do grupo começam a exigir que eu seja o representante deles. Essas coisas, meus amigos, acontecem naturalmente nos grupos que têm líderes. O reconhecimento mútuo e a comemoração precisam fazer parte das ações do líder. Comemore os bons resultados de sua equipe e dê o ombro ao membro de sua equipe que não conseguiu bons resultados. O líder vicentino deve colocar em prática as virtudes a seguir: simplicidade, humildade, mortificação, mansidão e zelo. Servir os seus liderados. Essa é, sem dúvida, a mais bela competência de um líder e de um presidente. O vice-presidente deve ser atuante, preciso, parceiro e companheiro. Deve ajudar o presidente a administrar a unidade, acompanhar os trabalhos e eventos que são promovidos pelos departamentos. Estar atento e ciente dos deveres e das obrigações prescritas no regulamento. Deve acompanhar as visitas periódicas,
ou a participação nas reuniões obrigatórias, auxiliar, cooperar e ajudar naquilo que for necessário. Estar ciente de todos os deveres do presidente. Os secretários devem cuidar e manter atualizada toda a documentação da unidade, inclusive as patrimoniais. Encaminhar para o secretário executivo toda a documentação para ser arquivada. Cuidar e fazer as atas com apreço e zelo. Estar ciente de tudo que acontece na unidade, pois na falta do vice, substitui o presidente. Ajudar no planejamento anual, nos relatórios e correspondências, conhecer o regulamento da SSVP. O tesoureiro é o responsável por toda transação financeira, movimenta as contas bancárias, cobra e paga as décimas e ou 2 centésimas, bem como os repasses obrigatórios. Cuida para que tudo seja transparente, notas, relatórios, mapas, contas, etc. Deve estar atento ao saldo da unidade e preocupar-se, além de ocupar-se, com a movimentação financeira e as suas obrigações prescritas na regra. Segundo o confrade Adolfo Baldon, se uma conferência ou unidade vicentina ameaça cair, é porque se afastou do regulamento, seja da letra deste, seja, sobretudo, de seu espírito, e mesmo, algumas vezes, de ambos. E se, ao contrário disso, ela prospera, pode-se igualmente estar certo de que as tradições e os usos da sociedade são ali fielmente observados. Qual a importância da regra vicentina para a conferência? Por que e com qual finalidade os fundadores criaram os conselhos particulares? Os presidentes das unidades vicentinas têm como uma das suas atribuições preocupar-se e ocupar-se com a santificação pessoal dos vicentinos? Explique. Caras consócias, caros confrades, tudo que aqui apresentamos foi com uma esperança de estarmos contribuindo com a sua formação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.